Fala, turma! Estamos de volta para fazer mais um bloquinho de exercícios sobre KC e KP para fechar com chave de ouro, né? Como montar, como calcular e, enfim, vamos aqui de KC e KP. Olha só, essa primeira questão pede para você determinar a expressão de KP e KC. Tudo bem? Então vamos lá ao que nos interessa. Lembrando que essa substância aqui ela está no estado sólido, então ela não entra para KP e nem KC. Estado líquido, opa, essa aqui só entra para o KC. Essa aqui nenhuma e nem outra. Sólida, nem KC e nem KP. Gasosa, sim, aqui entra KP e também entra o KC, porque a substância está no estado gasoso. Então, vamos montar a expressão. KC é igual concentração de quem? Produto. Quem é o produto? CO2. Concentração de CO2. Elevada a 1, com o coeficiente estequiométrico aqui, ó, vale 1. Então, elevada a 1. Como o outro produto é sólido, não entra. Aí eu venho para os reagentes. Reagente sólido e líquido, opa, o KC no estado líquido entra. Então, nós vamos dividir pela concentração dessa substância. C2H5OH, que é o etanol, elevado ao coeficiente estequiométrico 1. Então, aqui já foi. Montamos a KC, de uma maneira bem simples, né? Agora, vamos montar a expressão do KP. KP é igual, olha só, produto, pressão parcial de quem? Pressão parcial do CO2. Pressão parcial do CO2. Como é que é líquido? Sólido? Sólido não. Então, para KP, ó, só tem essa substância aqui no estado gasoso. Então, você tem a pressão parcial do gás carbônico, que é a substância única no estado gasoso. E aí, resolvido? Naquela questão ali, você já matou a paca. Né? Foi bem tranquilo e ponto final. Aí, se ele pedisse para fazer a relação das duas, você tem, ó, KC é igual a KP, RT elevado a delta N. A relação das duas, certo? A relação que você tem para fazer das duas. Então, aqui eu tenho KC, que é igual a KP, vezes RT, só gases, e aí vamos lá. Delta N, produto, 1. Então, tem 1 mol. Tem mais produto, substâncias com estado gasoso? Nada. Então, ali eu só tenho o quê? 1. 1 menos 0, porque eu não tenho nada para os reagentes. Então, aqui vai ser 1. Quanto que vale o seu delta N? 1 mol. Porque não tenho outras substâncias nos reagentes que são gasosas. Então, se você aplica o delta N, vai ser 1 menos, que isso aqui é na condição de produto, o número de mols do produto. 1 menos 0, número de mol dos reagentes, não tem nada. Então, quando você aplica a relação, dá 1. Toda potência expoente 1 é igual à própria base RT. Então, fica RT vezes KP igual a KC. Né? Só questão de montar a expressão da relação das duas. Na de baixo, todas gasosas. Então, KC e KP saem. Né? Então, você vai montar a constante das concentrações. Então, ó, HI elevado ao quadrado. É produto. Dividido pela concentração, pelo produto aqui das concentrações. H2 vezes H2 e 2. Pronto. Os coeficientes estequiométricos, aqui você sabe que é 1 e aqui é 1, já está balanceado. E ali é 2, ó. Então, elevado a 2. Por isso que está aqui o 2, ó, quadrado. Lei da ação das massas, né? E aí, basta ter o valor das concentrações para você resolver o KC. E o KP? KP, se você vai determinar KP, do mesmo jeitinho, ó. Pressão de HI, a pressão desse ácido
elevado ao quadrado, dividido pela pressão parcial de quem? H2, vezes a pressão parcial do I2. Do I2. Fechou. Pronto. Está aplicado. Tanto a constante de uma quanto da outra. E se ele pedisse para fazer a relação? Então, você vai fazer a relação do mesmo jeito. Ó, KC, que é igual a KP, RT, delta N. Já dá para fazer de cabeça, né? Olha aqui. Número de mols do produto. 2. Número de mol dos reagentes. 1 mais 1. 2. Então, isso aqui resolvendo dá 0. E toda potência de expoente 0 vale quanto? 1. Então, aqui eu posso fazer que KC é igual a KP. Fechou? Então, olha lá. 2 menos 2, 0. Toda potência de expoente 0 vale 1. Então, é o mesmo valor da KC, dessa constante das concentrações molares, é igual à constante das pressões parciais dos gases envolvidos no equilíbrio. E dessa forma você fica lá com a ordem de expressão e as relações que se tem das duas constantes. Lembrando bem os estados. Eu acho que vocês já pegaram o fio da meada aí. Então vamos aqui fazer mais um exercício. Como você vai proceder para determinar essas relações. Vamos lá. Aí, neste exercício aqui, vamos dizer que seja o segundo exercício, ele fala o seguinte: eu tenho a reação de síntese, né, da amônia, 3 mols de H2 gasosos, em equilíbrio com a amônia, 2 mols também da amônia, todas no estado gasoso. Aí ele diz que o equilíbrio, no equilíbrio, ele já vai fornecer as pressões parciais, tá, pessoal? Ele já vai fornecer as pressões parciais, tipo, do nitrogênio aqui, que é 1, né? 0,432 atm. O outro vale 0,928 atm. Inicialmente, né? Isso aqui não é inicialmente, isso aqui, na verdade, está em equilíbrio. Então, já pegou a terceira linha da tabela. E ele quer saber a pressão parcial dessa substância ali, que é NH3. E o valor da KP, perdão, ele forneceu para nós que é de 1,45 vezes 10. Vou dar um zoom aqui. 1,45 vezes 10 elevado a menos 5. Menos 5. E aí? Agora é com vocês. Ele quer que você monte a expressão da constante das pressões parciais e resolva. E resolva o problema. Vamos nessa. Então, ele já deu as pressões em equilíbrio. Poderia ter dado, né, para nós a questão completa com o número de pressão inicial, pressão, né, que vai reagir, a pressão que está em equilíbrio. Aqui não. Essa questão, ele te deu a equação balanceada em equilíbrio, as pressões parciais de cada substância envolvida e pede que encontramos uma dessa pressão, que é do NH3. Aí, para isso, querido, vamos lá, ó. KP
é igual produto dividido pelos reagentes, tá? Então, ali você tem a pressão de quem? NH3 elevado ao quadrado, dividido pela pressão do gás nitrogênio, elevada a 1, vezes a pressão parcial do gás hidrogênio, elevado ao cubo. Então, vamos ser felizes. Vamos pegar nossa calculadora e começar a fazer continhas aí. Né? Vamos começar a fazer continhas. Vamos lá. Quanto que vale o Kp? Ele deu lá no problema para nós. 1,45 vezes 10 elevado a menos 5. Que é igual. Pressão do NH3. Ele diz que é X, ó. Eu quero saber. Então, X elevado ao quadrado. Dividido pela pressão do nitrogênio. Ele te deu aqui, ó. 0,432. Vezes a pressão parcial do gás hidrogênio. 0,928 atm. Elevado ao cubo. Tá? Elevado ao cubo. Terceira potência. E aí, pessoal? Tranquilinho? Aqui embaixo, quando não tem nada, o 1 está na escondida. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é resolver essa potência aqui, ó. Tá? É resolver essa potência aí. Pega a calculadora de vocês. Eu vou pegar a minha também. Então, resolvendo a potência, você vai resolver todo o problema, repetir todo o problema para resolver isso ali. Então, vamos lá. 0,928. Então, essa resolução aqui deu 0,799, tá? Aproximadamente foi o encontrado ali, aquela potência resolvida. Tudo pizza? Então, vamos agora multiplicar 0,79 vezes 0,432, correto? Resolvendo essa parte do produto aqui embaixo. Vezes 0,432, que é igual todo este produto resolvido, tá? Esse 0,799 vezes 0,432, 0,345. Então, todo esse produto do denominador resolvido deu 0,345, certo? Nós estamos querendo achar o quê? X ao quadrado. Agora, queridos, vamos aplicar, né, o que está restando para nós aqui, ó. Pagar aqui para poder a gente continuar o cálculo ali na parte de cima. Então, o que é que acontece? Olha lá. Sobrou 1,45 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a x ao quadrado dividido pelo produto. 0,345. Então, aqui, ó, você vai multiplicar cruzado, x ao quadrado é igual a 0,345 vezes 1,45 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Partindo lá para cima agora. Então, vamos multiplicar por 1,45 vezes 10 elevado a menos 5, que é igual a aproximadamente 5 vezes 10 elevado a menos 6.
aproximadamente, você multiplicou cruzado, tá, pessoal? Ó, você achou aí 5 vezes 10 elevado a menos 6. E agora, o inverso da potência, você faz a raiz quadrada, tá? Então, x é igual a raiz quadrada de 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, x vai ser igual a... Então, vamos extrair a raiz quadrada desse valor, tá? Então, raiz quadrada de 5 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual a 2,23 vezes 10 elevado a menos 3. Então, olha só o x da questão. E quem é o x? O valor da pressão parcial do gás amônia, tá? Então, isso aqui corresponde à pressão parcial do gás amônia em questão. É o x. Isso vale em ATM. 2,23 vezes 10 a menos 3 ATM. É o valor correspondente à pressão parcial da amônia no estado gasoso. Certo? Então, você caminhou dentro do exercício. Mais matemática, né, pessoal? Substitui a fórmula, você monta a expressão, substitui os seus respectivos valores, cai em equações de segundo grau, terceiro grau, e aí você aplica e resolve, né? Utiliza a sua calculadora para otimizar seu tempo, e a gente chega a um valor de x é igual a 2,23 vezes 10 elevado a menos 3, quando você extrai a raiz quadrada lá. Tudo pizza? E aí? Então, essa foi mais uma questão que você acaba de ver como resolver. Aí ele pediu KP, a KC, ele pediu KC? Não pediu, mas se ele pedisse aí quanto que seria o KC, você sabe da relação, né? Você sabe da relação que KC é igual a KP RT elevado a delta N. O que nós queremos saber? Encontrar o delta N. Lembra da reação que tinha da amônia? Então, quando você aplicou lá o nitrogênio mais o gás hidrogênio que produziu a amônia, então, só para lembrar aqui, eu tenho quantos mol? 2. Um mol daqui com um mol daqui, somando também vai dar 2. Se você subtrair 2 menos 2, vai ser igual a 0. Então, toda potência de expoente zero vale 1. Então, aqui, em resumo, o mesmo valor de KC é igual ao valor de KP. Porque toda potência de expoente zero vai dar quanto? 1. Então, qual é o valor de KC? Qual é o valor de KC? O mesmo valor de KP, que é na casa de 1,45 vezes 10 a menos 5. Então, aqui você tem valor tanto do KC, quanto também do KP, naquela relação entre as duas constantes. E assim você finaliza a resolução do problema. Tudo pizza? E se você tem um KC menor que 1, significa que você tem muito mais reagente sendo consumido do que produto sendo formado. Né? E a constante, ela depende exclusivamente da temperatura. Então, aqui é mais um exercício que você vem para encontrar tanto pressões parciais quanto concentrações molares. E aí, ele fornece nesse segundo exercício a reação de CO, que é o monóxido de carbono gasoso, mais 1 mol de cloro gasoso, equilíbrio com 1 mol de COCl2 gasoso. E ele fornece para nós a temperatura de 74 graus Celsius. Ele diz que o experimento ocorre a 74 graus Celsius. E fornece as concentrações. Fornece as concentrações para nós. Ó, o CO. Ele forneceu 0,012 molar.
Para o CO e o CL2, ele forneceu 0,054 molar. E para o produto, 0,14 molar. É mol por litro. Ele pede para encontrar o valor de KC e o valor também de KP. Então, use-se esses dados aí para você determinar o valor das constantes. Regrinhas. Se ele me deu a temperatura em graus Celsius, opa, eu tenho que transformar para Kelvin. Então, vai ser 74 graus mais 273, certo? Você tem aquela relação lá para ser feita. No que você somar aqui, vai ter 4 mais 3, 7. 7 mais 7, 14. 2 com mais 1 que subiu, 347 Kelvin. Então, você tem a temperatura em Kelvin. Se queres determinar já o ΔN no cantinho, ó, aqui é 1 mol. Aqui é 1 e aqui também é 1. Todas são gasosas. Então, produto, 1 mol. Menos a soma dos coeficientes dos reagentes, 2. Então, resolvendo aqui, deu menos 1. Então, a gente já sabe que o RT vai ficar igual à elevação do menos 1. Já resolvendo aquele cantinho ali. No entanto, vamos aplicar o quê? KC. Qual é o produto? 0,14. 0,14 dividido, porque é produto elevado a 1, dividido pela concentração de 0,012 elevado a 1, vezes a concentração do cloro 0,054 elevado a 1. Então, vamos lá. Fazer a continha 0,14 e fazer o produto dessas duas aí embaixo. Então, você vai pegar 0,012 vezes 0,054. Deu 6,48 vezes 10 elevado a menos 4. Então, agora você vai fazer a divisão. Então, KC é igual. Você vai pegar 0,14 dividido 6,48 vezes 10 elevado a menos 4, que é igual a 216,04. Você achou o quê? O valor da KC. Está resolvido a primeira parte. E agora ele quer que você encontre KP. Então, KC é igual a KP vezes RT. O R vale 0,082 vezes a temperatura, que vale 347, ó, 347, elevado a quanto? O ΔN você já encontrou aqui, ó, foi menos 1. Então, KC, 216,04 é igual a KP vezes esse produto ali que nós temos entre parênteses, ó. Então, você vai pegar 0,082 vezes 347, que é igual a 28,454 elevado a menos 1. Quase finalizando, né? Quase finalizando lá. Parar aqui, que nós já temos aquela parte ali quase concluída. E aí, pessoal? Expoente negativo. Inverte, né? Isso aqui, ó, é o mesmo que você inverter. 1 dividido por quanto? 28,454. Ali você pode inverter, se quiser deixar
com o expoente negativo, que ele vai passar dividindo. Tá? Então, aqui vai ficar 216 dividido por quanto? 28,454 elevado a menos 1, ou você coloca a sua fração, caso tenha dúvida, e queira ser mais detalhista, para não errar, boa viagem. Então, 216 multiplicado pelo inverso da segunda fração, 28,454, que é igual a KP, certo? Então, olha só, o inverso lá, conserva a primeira e faz o inverso da segunda, multiplicando. KP, que é a constante das pressões parciais, multiplicado por 216,04. Então, você tem, isso aqui é vírgula 0,4, né? E aí você tem o valor da KP. Vamos lá fazer o valor da KP. Só um minutinho. Seis, 171,42. Aí chega o valor da KP, né? O do KP. Um valor muito elevado, né? É isso aí. Finalizamos. Pediu que determinasse o valor de KC, achamos lá inicialmente o valor de KC. E aí aplica na relação, você encontra achando o KP, né? O R sempre a constante universal dos gases, temperatura em Kelvin, multiplica e eleva a menos 1, depois você passa dividindo, que é a parte aqui, né, à esquerda, e chega no valor 6.171,42. Esse é o valor da constante de pressões parciais. Beleza? Então, pessoal, acredito que com essas aulas aí vocês consigam fazer bons exercícios e um bom vestibular, uma boa lista de exercício, uma boa prova, né? Fizemos aí 2 blocos de exercício para facilitar todo o entendimento. Até mais!